Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar. A gente hoje, como eu havia dito agora há pouco, os webinars da Vurt Electronics são patrocinados pela DigiKey e tem a divulgação diretamente no site da DigiKey. Então, a gente agradece a DigiKey pelo apoio e pelas informações compartilhadas. A Vurt, com o webinar, com os nossos seminários, que teremos agora dia 29 de agosto aqui em São Paulo, busca, com isso, fazer a divulgação de informação. A gente acredita que para estar nos projetos, a gente precisa compartilhar informação, né? Então, você, cliente, é o nosso principal foco. Conta com a gente, vamos lá, vamos falar um pouco de Red Expert. Depois, mandem as perguntas. Agradecer também a Amélia, que está nos ajudando. E mandem as perguntas, depois será um prazer a gente retorná-las, tá bom? Bom, primeiro detalhe que eu seleciono é como chegar no nosso Red Expert. Vocês já estão vendo aí as nossas páginas. A gente vai se focar muito aqui. Eu, inclusive, já estou registrado. Mas deixa eu mostrar para vocês como que se chega até aqui. Então, você pode ir simplesmente no Google, nada demais, digita Red Expert, espaço WE. É a primeira que vai aparecer ali, é o Red Expert. Se não for a primeira, vai ser a segunda. Mas, enfim, vai estar logo ali, fácil para você clicar e já sair na nossa página principal, tá? A página que vai apresentar será exatamente essa aqui, ó. Deixa eu pôr para vocês verem aqui. Basta você fazer o seu registro, não é muito complicado. Aqui ele está pedindo para quem já tem o registro, mas, enfim, só clicar aqui, vocês vão ver. Ele vai pedir o e-mail, confirmação de e-mail, password, que você cria do jeito que você quiser, o primeiro nome, o último nome, companhia, enfim, estou lendo aqui, nada é muito complicado. Acho que para você fazer, hoje em dia, para você ver um vídeo no YouTube é mais complicado que usar o nosso Red Expert, tá? Faz o registro. Por que eu peço que faça o registro? Vale a pena. Você vai ter acesso a muitas outras informações que, se você não tiver o registro, vai ficar mais limitado, tá? Bem simples e acho que você vai poder aproveitar um pouco mais. Vamos lá. Bom, pessoal, depois que você se registra, ou até se você não se registrar, você vai entrar nessa tela. Aqui eu já estou registrado, então ele aparece já o meu nome aqui no canto direito, tá bom? Caso você queira depois fazer uma busca, eu vou mostrar, selecionar, tudo que você selecionar dentro do Red Expert vai ficar anotado aqui como Your Basket. Isso não é compra, mas isso pode facilitar depois para você pedir amostras, lembrando que nós enviamos amostras gratuitas de todos os nossos itens, tá bom? Bom, o foco da nossa apresentação hoje é falar sobre perda em AC. Quando a gente fala em perda em AC, a gente não pode considerar também a perda em DC e, consequentemente, o total e a temperatura, tá? Mas isso pode ser feito bem ajustado, de acordo com a sua topologia, de acordo com o seu esquemático de perdas. Vamos dar uma olhada o que seria isso. Eu vou clicar, então, aqui nessa primeira aba, aqui no Fast Easy Component. Legal. Aqui vocês podem ver, como eu havia dito, essa é uma ferramenta poderosíssima, ela não vai falar apenas de indutor, vai falar também dos nossos capacitores, também dos nossos filtros modo comum, filtro de compatibilidade, enfim, depois a gente dá uma passada nisso. Vamos focar no que o primeiro escopo da nossa apresentação. Então eu venho aqui em Power, eu vou aqui em indutores. Basta clicar aqui nos indutores. Agradecer a dona Nete Vivo, que está nos ajudando aqui com essa transmissão rápida, que às vezes, vou te falar, viu, os caras resolvem complicar. Bom, vamos lá. Então, clicando aqui no Book Non-Sync, aqui que eu vou fazer? Veja, aqui eu estou fazendo uma busca, poderia fazer simplesmente uma busca direto no item, né? Então, eu poderia ir pela corrente, poderia ir pela indutância ou pelo tamanho, né? Então, a indutância está aqui, a corrente está aqui, o RDC está aqui, ou seja, você já tem os parâmetros básicos que o pessoal sempre nos pede, ou até o tamanho, né? Você não é obrigado a conhecer a série logo de cara, mas pelo tamanho você já vai ter uma ideia do tamanho do item, se vai caber dentro da sua placa ou não. Clicando em Book Non-Sync, eu estou pegando primeiro a topologia Book, enfim, depois tem a Book Sync,
tem book, non sync, deixa eu dar uma passada sobre elas, mas a ideia é sempre a mesma. O que vai acontecer aqui? Deixa ele carregar. Muito bom. Então, aqui, basta você adicionar a tensão de entrada. Boa, obrigado. Agora, então, a tensão de entrada, 12 volts, tensão de saída, 15 volts. Aqui eu posso muito bem alterar. Isso aqui depende da sua fonte, tá? Eu estou partir do padrão deles aqui, não tem problema, mas eu poderia alterar a frequência, poderia alterar depois a tensão de saída, a corrente de saída, depende do seu projeto, tá? Lembrando que pode ocorrer, e às vezes, a sua frequência ela demandar um material diferente e, consequentemente, você vai ter uma perda de calor maior, tá? Então, é interessante a gente sempre chavear a frequência está diretamente relacionada à perda, né? Então, mas vamos lá. Vamos continuar falando um pouco mais aqui. Então, eu tenho os indutores que eu utilizo. O que ele fez aqui? Baseado nessa característica, vamos fazer começar aqui, começar só com essa configuração, depois a gente faz um a mais. Com essa característica, ele já me fez um filtro, porque ele notou que é o ideal que seja high voltage, o ideal é que seja corrente de saturação e nominal, ou nominal no mínimo 2, que foi que a gente colocou aqui. Depois ele colocou 6 e 12, que ele sabe que é o ideal para essa configuração, já pensando pela frequência, tá? E depois ele já te trouxe até a perda total a menos de 80K. Ou seja, ele já te passou um pacote pronto ali, né? Caso você queira fazer algo mais preciso, você queira adicionar também um outro filtro aqui, por exemplo, você queira, não vou ainda falar de perdas aqui ainda necessariamente, mas você queira pegar um item menor, vamos falar o seguinte, eu quero pegar um item aqui de até 12 de largura, tá? Quer dizer, a partir de 12, vamos colocar o máximo. Esse aqui é o mínimo, vou colocar no máximo aqui 12, e vou dar um continuar aqui. Só aguardar. Muito bem. Quanto mais filtros eu faço, menos itens eu vou ter aqui. Então, eu posso até ser mais rigoroso aqui. Vamos colocar... Para quê? Vamos colocar 8 logo aqui. E vamos ver o que ele me traz já. Ótimo. Trouxe já para 61 itens, tá? Vocês estão lembrando ali, estava com mais de 120 itens. Ele vai mostrar os primeiros 100 itens que ele recomenda, tá? Já pensando em perdas, pensando em tamanho, tópicos que sempre são interessantes para vocês saberem e acompanharem. Bom, vamos lá. Baseado nesses itens, eu vou selecionar 3 itens de famílias diferentes. Então, eu vim aqui, cliquei nessa primeira aba à esquerda, depois eu vou clicar nessa outra aba aqui à esquerda. Vamos lá. Ok. Quem já me viu apresentando isso aqui no iPad sabe o quanto eu sofro quando tenho que selecionar. Agora com o mouse aqui é bem mais fácil. Estou selecionando aqui. E esse último eu não quero selecionar, eu quero só arrastar ele até aqui, ó. Também posso. Tá? Então eu posso adicionar até 22 indutores. Não recomendo, porque é muito item para você acompanhar, mas fica a seu critério. O que a gente fez aqui? Então, eu tenho esses 3 itens, eu pulei 2 aqui de propósito, só para a gente pegar famílias diferentes, tá? Então, ele me sugeriu o MAP, o TPC e o PD. Notem as curvas de cada um. Deixa eu clicar aqui, aumentar. Muito bom. Eu tenho aqui, então, eu tenho 10 micro, eu tenho 6,8 micro. Tá? São dois itens que ele selecionou. O primeiro, inclusive, que ele me destaca é um de 6,8. E o de 6,8, nessa curva, que ele já me fala que 6,8 atende nessa frequência bem, com perdas, enfim, tenho uma eficiência interessante. Veja como está a curva dele. Eu não saturo, na verdade, eu vou saturar só lá em quase depois de 6 amperes. Aqui é bem preciso.
6,41. Tá? Então, com essa ferramenta, você consegue ter a precisão que você iria sofrer bastante para pegar um datasheet. Até pegar um datasheet, comparar datasheet, pegar material. Ah, deixa eu ver se nesse material funciona ou não. Aqui você já tem toda essa informação, tá? E online. Você não precisou baixar nada. Outra informação interessante. Ah, legal, Fábio, eu gostei, mas eu gostei mais foi do... Bom, eu não sei se é o ideal, mas eu gostei mais desse aqui. Né? Então, você pode simplesmente selecionar o item que você quer que mostre e ocultar os demais. Tá? Deixa eu resselecionar ele aqui. Você pode simplesmente, ó, não quero esse aqui, não quero esse aqui, só vou querer olhar esse aqui. Ótimo. Aqui mesmo no gráfico você pode dar um detalhe a mais para ele. Tá? Vou selecionar ele de volta. Estão todos os itens aí. Muito bom. Isso é uma visualização. Eu poderia ver também, ó, não só pela indutância, mas versus a corrente, mas eu poderia ver também as minhas curvas por temperatura. Olha que legal. Não é à toa que o nosso item azul, ele está, o MAP, ele tem uma curva, lembrando que ele é de 6,8, intermediária, né? Ele não é a indutância, não é a maior indutância, mas ele, em relação ao outro item na mesma indutância, ele tem uma curva mais suave, né, de temperatura. Não é à toa, né? Uma coisa está ligada à outra, tá bom? Muito bom. Deixa eu recuar aqui. Você tem que ter um pouco de paciência. Muito bom. Legal. Então, ótimo. Alguns detalhes importantes aqui, entre as 3 séries que a gente selecionou. Eu tenho todas as informações aqui, inclusive o PDF dele. Então, se eu quiser vir aqui, clicar no PDF, deixa eu abrir para eu ver a cara do item. Vamos clicar aqui. Muita calma nessa hora. Essa hora que deveria ter uma musiquinha, né? Aquela musiquinha de elevador. Tá. Bom, então aqui eu tenho o indutor, que o primeiro recomendado, e você pode ver já as dimensões aqui, ver o pad. As dimensões você já poderia ver antes, mas aqui você pode ver pad, já pode planejar qual... Aqui vão ter os detalhes específicos dele, né? Que a gente tinha na tela anterior. Mas aqui você tem específico dele, inclusive, dependendo do datasheet, a embalagem, já para você ter uma ideia, tá bom? Lembrando sempre que amostras grátis, conta comigo, tá? Só basta me avisar, me mandar, me pedir, já envia amostra grátis para o Brasil inteiro. Na verdade, para o mundo inteiro, mas para mim vai ser localmente aqui. Legal. Deixa eu só voltar então aqui, peraí. Vou ter que fazer um esquema menor aqui, só um instante. O que eu tenho que fazer? Tenho que voltar nele aqui agora. Bom, tem que só entrar novamente, eu volto lá, que aqui, como eu iniciei a sessão por aqui, só um instante, pessoal. Ok. Eu sei que eu fiz errado. Ele ainda está baixando. Bom, pessoal, aqui eu tenho que sair dessa tela aqui. Só um minuto aqui. Foi o seguinte, vou iniciar uma outra que vai ser melhor do que eu ficar pestaneando. Aguenta aí, pessoal. Só iniciar uma outra janela aqui, eu já jogo ela aqui para baixo. Boa. Ótimo. Bom, então voltando aqui à explicação,
Esses Windows, né? Complicado. Bom, então aqui eu tenho os 3 itens e tenho as indutâncias. Legal. Vamos dar uma olhada agora com relação aos detalhes de perda, tá? Então eu tenho os parâmetros. Eu vou agora clicar aqui, ó, em Display Details. Tá? Só voltando, deixa eu voltar no ponto aqui, só para... Acho que eu fiz um pouco rápido ali. Então eu cliquei, eu segui as características, né, desejadas. Primeiro na topologia. Percebe que como eu só deixei o filtro aqui de 8, agora eu vou clicar aqui na... Pera aí. Só rodar aqui. Aguenta aí, pessoal. Vamos lá. Ok. Mas tudo bem, a gente começa de novo. Paciência. Estamos indo bem. Só foram 16 minutos. Sei que vocês estão gostando. Vamos que vamos. Red Expert. Está carregando. Ok. Então eu tenho aqui a topologia que eu havia selecionado, a primeira aqui, book, não sincronizado. Muito bom. Eu, inicialmente, para quem está chegando agora, eu havia então selecionado aqui também o tamanho. Então, deixa eu só ir para o canto aqui, porque eu quero já fazer uma busca. Estou pensando no meu layout. Vamos supor que o meu layout eu só aceite até 8 milímetros de largura. Tá? Muito bom. Tem os meus 61 itens aqui. Agora eu volto para cá, então eu tenho a topologia que foi utilizada, né, baseado nessa topologia, qual a corrente, qual a indutância e também qual a minha perda em cada um. E me dei ao luxo de já selecionar também o tamanho. Legal. Além disso, eu quero ver um pouco mais de detalhes. Então eu cliquei aqui em Details, no fim, e ele vai mostrar os detalhes de cada item que eu estiver selecionando. No caso, ele está mostrando esse primeiro item aqui, que eu vou até deixar selecionado, tá? Que a gente havia visto, que é um item pequeno, é um item compacto, ele tem material de ferro e por isso ele tem uma saturação bem lenta, isso pensando nas mais baixas frequências, tá? E como ele é compacto, por ser de ferro, ele consegue também trabalhar já em altas frequências. Isso é um item, uma família que eu pessoalmente gosto muito, é EMAPI. Vamos lá. Olha só que legal. Eu cliquei, fiz a busca baseada na minha topologia e agora eu já tenho as informações a mais. Eu já estou vendo aqui a perda em AC, 88,6 miliwatts, e eu tenho também a minha perda aqui em DC. Lógico, aqui não vou ficar variando pela frequência, mas aqui sim pela frequência. A soma das duas e, consequentemente, a minha temperatura. Tá? Temperatura total ali em cima do item. Fácil. Você já vai conseguir ver se o seu item ele vai estar borbulhando ou não na placa. Tá? Aqui mesmo, se a gente for fazer uma pequena brincadeira, agora é hora de começar a fazer brincadeira. Vamos pegar aqui, se eu tivesse uma... Vamos sacanear os caras aqui, vai. Vamos ver se vai dar certo. Vamos jogar 250k. Mas eu vou querer... vamos jogar 250k, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Pode ser simplesmente que ele fale, Fábio, olha, não achei nenhum. Mas ele achou. Achou 13 itens ali. E 13 itens que vão respeitar essa frequência também. Lógico, veja, a gente está saindo um pouco do espectro recomendado, né? Estou ficando cada vez menor. Agora, o primeiro que ele me trouxe foi esse primeiro item aqui, que é um PD, né? Agora, vamos só comparar, se eu fosse pegar o último lá, que ele provavelmente ele recomende caso você
você ter como referência. Mas vamos pegar esse último caso aqui, ó. Tá? Eu vou tirar esse primeiro indutor aqui, que era da outra pesquisa, tá? Para não ficar confundindo, senão ele vai ficar tracejado aqui. O comportamento desse último item, ele é um pouco diferente do outro, e lógico, as correntes aqui, os tamanhos, você precisa ficar muito atento com relação a isso. Mas não só isso, olha só a temperatura. Ele me soou um alarme aqui, ele está falando, olha, legal, bacana, você está com outro item, o item é até um tamanho bom, é 8 por 8, só que a sua temperatura não está legal, tá 45,7 para esse item. Não recomendo. Se a gente for comparar com outro item, que esse primeiro aqui, selecionei aqui, já selecionou lá, aí sim, ele está considerando uma temperatura legal, 37,6, tá? Então, não é só o gráfico, né? Aqui acho que vamos fazer uma outra visualização que a gente havia feito com outro item. Eu tenho a indutância versus a corrente, agora eu vou pegar a temperatura versus a corrente. Olha só. A gente tem dois gráficos, você percebe que o verde mais escuro, que é o primeiro item, o mais recomendado, ele é um pouco mais suave na sua temperatura, né? Então, se eu for pegar aqui um ponto-chave, a gente falou em 2 amperes, ó, em torno de 2 amperes, um está em 33 e o outro, que é o que já não é tão recomendado, eu estou em 39. É o limite ali já de você começar a ter uma temperatura indesejada dentro do seu projeto, tá? Legal. Muito bom. Pessoal, sobre perda em AC, as informações estão aqui. Se você quiser fazer um filtro também a mais aqui, por exemplo, só chegar para o lado aqui. Vai lá, meu amigo. Peço desculpas, pessoal, eu não sou muito usuário do mouse, mas enfim. Então, basta você clicar aqui no filtro. Ah, Fábio, eu não quero nenhum resultado que seja menos de mais do que 37, tá? Vamos lá. Ótimo, legal. Ele já me trouxe os itens que eu sei que vai estar frio na minha placa, né? Legal. E aí, ó, olha que bacana. Você, de novo, eu mantive os dois itens aqui, mas agora eu quero colocar mais alguém. Eu quero colocar o que tem o item que está mais frio ali, né? Detalhe, quanto mais filtros eu faço, menos itens eu tenho, né? Ó, vou selecionar mais 3. Você fez essa pesquisa, você quer amostra, você quer enviar para algum outro engenheiro, você quer compartilhar e falar, olha, ó, agradeço. Veja essa ferramenta, Red Expert, como é fácil, e até o cara lá que está se complicando com o mouse consegue se mexer, né? Clica aqui em Share. Você tem o link para essa sua pesquisa. Você pode copiar e colar no e-mail. Só vai ter os pedir processo, tá? Ele confirmou que já está copiado. Ou você pode simplesmente daqui mandar. Então eu poderia muito bem mandar, sei lá, mandar para mim mesmo. Underline online. Opa, online. Perdão. Online.com, tá? E clique em Send. Simples assim. Então você pode daqui já startar a sua pesquisa, mandar para mais alguém, né? Ou, Fábio, fiz a pesquisa, gostei desses itens, quero a amostra. Manda para mim. Fácil, tá bom? Ou para a Paola. Deixa eu adicionar aqui também a Paola. Paola, para quem não sabe, é a nossa Inside Sales. Paola.gomes, com Z, arroba we-online.com, tá bom? Manda, pega daqui, manda direto. A gente manda as amostras para você. Só peço para vocês que nos informem o nome do projeto e a quantidade de amostras desejada, tá bom? Vai ser um prazer apoiar vocês aí. Muito bom. Vamos voltar então aqui. Como eu já havia dito, deixa eu voltar aqui. A gente tem mais de uma maneira de fazer buscas, né, de itens. Aqui eu só vou agora
apresentar outras funções dentro de indutores, que é uma das partes mais ricas dentro desse software. Uma delas, tem outras bem interessantes. Book Sync, Book Non Sync e Book Boost Sync, né? Vamos só pegar mais um boost aqui, só para a gente dar uma olhada. É interessante aqui, como eu emendei uma pesquisa na outra, tira os itens daqui, tá, gente? Isso aqui é um... Só eliminar primeiro esses caras aqui, ó. Tá? Porque para cada topologia, para cada frequência, muda, óbvio, né? Os indutores indicados. Vou tirar aqui, ó. Estou tirando, vamos lá, Fabio. Muita calma nessa hora. Muito bom. Oh, quase. Pessoal, aqui então eu mudei a topologia, né? Quando eu clico no parâmetro, ele já te mostra onde está. Então ele é intuitivo, tá? Ah, será que ele está falando desse ponto? Ou será que ele está falando desse ponto aqui? Então, se eu vier aqui e selecionar, ele sempre vai me mostrar qual ponto em que eu estou falando. Eu vou falar da saída, né? Vou falar da corrente de saída. Perfeito. Isso me faz lembrar a época de colegial técnico aí. Muito bom. Depois, no chaveador, qual a frequência? O Duty Cycle, tá? Desejado. E aqui o parâmetro de diodo, né? A tensão em cima do diodo, tá bom? Clique em Display e vai fazer a mesma busca. Tá? Aqui, na verdade, eu nem precisei clicar em Display. Como ele já tinha essa configuração, ele já me puxou a configuração. Mas basta você alterar aqui, você vai ver outros itens. Fussem, essa é a dica. Dê uma boa olhada. E quando eu clico em Display, novamente, só para repassar, ele me traz os itens ali e as temperaturas, tá? Então, fica muito atento aqui com as temperaturas. Ali, provavelmente, aqui, a configuração que eu coloquei aqui, esquece. Você vai ter que alterar algum detalhe ali. Provavelmente a frequência. Depois eu tenho o CPIC e tenho Loss. Perdas. Legal. Eu quero fazer uma busca em cima de perdas. Aqui eu recomendo para quem já tiver uma ideia de indutância, já tem um projeto já num estágio mais avançado, você só quer ver perdas. Então aqui você clica em perdas, deixa ele carregar. E aqui você também, aqui você vai ter de novo a sua frequência, você vai ter o Duty Cycle, não é DC, tá? É Duty Cycle apenas, não confundam. E depois aqui as outras informações, se é uma bobina simples, se não é, se você quer que veja se é uma bobina simples, óbvio, só vai ter um wind, né? Uma coisa está relacionada à outra, 2 amperes, e aí vai. E também a curva que você quer que veja esse gráfico, né? Então, respeitando de 1 em 1 ampere, tá? Legal. E vamos supor que nesse caso, eu já tenho um indutor específico, né? Fábio, eu estou vendo aqui, eu quero bom, aqui eu pegar um caso aqui um pouco mais fácil aqui, porque se eu for pegar só pelo que ele está falando ali, deixa eu pegar de 1 a 2 micro, tá? Lógico. Se eu não faço esses filtros, foi. Ele vai sempre me carregar muitos itens, tá? Então, com esse filtro aqui agora que eu acabei de colocar, eu não preciso dessa informação. Tem alguns avisos aqui que às vezes... Ó, ele está me trazendo os primeiros 100 de 260. Ok, eu não quero essa informação. Não vai me atrapalhar mais. Essa informação é só para avisar que você tem itens a mais do que você... Enfim, você provavelmente poderia ter feito um filtro mais rigoroso, né? Mas aqui ele trouxe os primeiros. E da mesma forma, aqui eu posso fazer um comparativo entre os itens, né? Está aí a temperatura. Lembrando, itens com indutância alta e corrente alta, e se a frequência for uma frequência baixa, vai tornar mais difícil. Semana passada eu estava em um cliente, uns grandes amigos me ajudaram a também ver alguns pontos a mais aqui, a gente tinha essa dificuldade, tá? Eles estavam com uma indutância mais alta,
corrente mais alta e frequência muito baixa. Então, nesse caso, é interessante, além dessa pesquisa, ver se não é o caso de alterar o chaveador, né? Ou mexer em algum capacitor também, tá? Que aí uma coisa está relacionada à outra. Se você, nesse caso, conseguir compensar a sua frequência, elevar um pouco a frequência, você vai aumentar o seu range de opções de indutores, tá? Óbvio, por que que a gente fala muito de frequência e por que que a gente salienta esse detalhe, temperatura versus frequência? Porque a VUT tem diversos itens, diversos materiais. Então, de acordo com o material, eu vou conseguir atuar bem em frequências mais baixas. O EMAP ele é um campeão, ele consegue atuar tanto nas baixas quanto nas mais altas, mas eu tenho outras linhas que eles podem aquecer, né, devido ao material ser de um material de ferrite de mais alta frequência, ele não vai reagir muito bem em baixa frequência, tá? Então, ele vai acabar aquecendo, tá bom? Bom, vamos emendar então aqui, sair um pouco de perdas, e que a gente já falou bastante. Eu uso muito o Red Expert no meu dia a dia. Às vezes um cliente na semana passada, ele me perguntou, Fábio, eu queria fazer uma busca de um indutor de modo comum para a fonte, né? E eu queria encontrar qual o indutor melhor para a minha solução. O que que eu fiz? Deixa eu clicar aqui, ó. Eu fui lá humildemente, mais ou menos com essas famílias, mas fui lá em modo comum. Então, lembrando, eu voltei aqui, vou voltar aqui no Home para a gente não ser muito rápido. Vim aqui na aba inicial, em Fast Easy Components. Aí eu cliquei inicialmente aqui nos indutores, trabalhei em cima dos indutores, poderia ter trabalhado em cima dos indutores de RF, tá? Mas eu optei por trabalhar em cima dos indutores, nesse caso, a gente vai falar de modo comum, tá? É uma pesquisa simples, aqui eu poderia trabalhar com o sistema, vamos pegar aqui o System, ele leva um tempo às vezes só para carregar, porque ele tem que carregar todos os itens, é online. Muito bom. Agora eu quero fazer o seguinte, quero fazer uma busca, eu quero uma atenuação de 15 dB em determinada frequência, tá? Para isso, é importante primeiro vocês se atentarem aqui. Então, ele falou o cliente para mim que era a fonte, então eu primeiro seleciono aqui, ó, Power Supply. Muito bom. Por que eu seleciono o Power Supply? É praticamente impossível você ter um número constante, porque a frequência vai variar. Então, a frequência variando, você vai ter uma impedância de entrada e de saída que varia, né? Mas você sabe que está dentro de alguns parâmetros possíveis. Então, a gente pré-determina aqui para a fonte 10 ohms de entrada e 10 ohms de saída, tá bom? 15 dB e a frequência. Aqui a frequência que eu recomendo você utilizar, a frequência em que você sabe que está o maior ruído seu, provavelmente causado pelo CI da sua fonte chaveada, tá? Você pode muito bem vir aqui, colocar a frequência desejada e X dBs. Eu coloquei 15 dBs aqui, 15 dBs está excelente, mas a gente pode até ser mais rigoroso, vamos pegar vamos só ver aqui, ó. Eu tô vendo, ó, eu vou colar, tá, gente? Eu vou confessar o que eu faço, ó. Tô olhando aqui do lado. Tô vendo que tem item de 29 dBs. Se a gente vier e filtrar aqui, ó, que é a mesma coisa, eu venho aqui e coloco, eu quero 25 dBs no mínimo. Vou fazer por aqui. Poderia fazer por aqui ou simplesmente preencher aqui, tá? Os dois estão certos. Vamos lá. 15 dBs. Muito bom. Tenho 7 itens aqui agora. 7 itens com 15 dBs. Pô, no que eu preciso mais? Aqui embaixo eu tenho modo comum, modo diferencial e ainda a curva de temperatura. Lembrando, ruído conduzido é modo comum. Você está entrando as duas linhas ao mesmo tempo, tá? Ou saindo.
O modo diferencial é aquele ruído que normalmente é um burst, ele vai entrar e vai sair pela sua placa. O modo comum não, ele não tem referência, ele não tem neutro, fase, não. Ele vai entrar os dois ao mesmo tempo na sua placa, tá? Então, o indutor de modo comum, eu costumo dizer que é um 2 em 1. O pessoal me pergunta, Fábio, eu preciso de um indutor de modo diferencial, preciso de um indutor de modo comum. Eu tenho um indutor de bobina única, que é modo diferencial, e eu tenho bobina dupla, que é sempre modo comum e modo diferencial. É um 2 em 1. Então, aqui, eu estou vendo nesse item a curva em modo diferencial e aqui a curva em modo comum. Como ele foi feito para pensar em modo comum, eu normalmente foco mais aqui na curva de modo comum, tá bom? Vamos pegar essa família e vamos pegar uma outra família aqui, deixa eu ver. Não tem jeito. Aqui eu peguei o Rolls Royce. Não, tem um Nano Zinco aqui também. Beleza. Então eu vou comparar duas famílias diferentes. Legal. Nessa frequência, com essa atenuação, tá? Ótimo. Agora eu vou ampliar aqui. Vou ampliar esse campo. Pessoal, olha só que legal. Dois itens, lógico, duas curvas diferentes, materiais diferentes, tamanhos similares. Tá? Os dois são XS. Como é que eu sei? Eu estou vendo aqui, ó, tá? A informação traz aqui. Aqui ele já fala, ó, então esse aqui o que você selecionou de 5 mili, 1 ampere, 14 micro, 4 ampere. E você compara os dois aqui, ó. Então eu tenho dois itens, duas faixas de frequências distintas, mas que na faixa de 250 mega, pegar aqui, eu pedi 250 mega, então eu estaria aqui, tá? Ele me fala que teria uma atenuação maior que 15 dB, tá? Eu estou seguindo exatamente o que ele me fala aqui, tá? Esse aqui, facilmente, eu estou vendo aqui que ele tem mais de 15 dB. O azul, ele também tem, agora ficou uma dúvida minha aqui, gente, vou ser bem sincero, vou levar para casa. Bom, se eu quisesse fazer uma outra pesquisa e colocar aqui, por exemplo, 10 dBs, o que ele vai fazer? Ele vai me zerar a pesquisa anterior, deixa eu fechar aqui. Muito bom. Ele vai agora já me apresentar mais itens, né? Então ele vai me dar outras possibilidades, né? Deixa eu... Peraí. Só tirar esse cara aqui. Deixa eu gerar de novo essa pesquisa aqui, pessoal. Peraí, só um minuto. Lembrando que essa mesma ideia que eu estou usando aqui com o modo comum pode ser utilizado também na outra família de indutores de interface, ou seja, de DC, né? Aqui é tudo para C, estou pensando realmente em fonte, mas eu poderia muito bem trabalhar com os indutores de modo comum para interface. Vamos dar uma olhada daqui a pouco. Então aqui eu tenho essas duas pesquisas, eu tenho esses dois itens, tá? E aqui eu consigo já comparar. O que eu fiz na outra semana, na semana passada, quando o cliente me pediu? Falou, Fábio, ó, eu tô com uma fonte, preciso ter alguns filtros em algumas determinadas frequências, e é para fonte chaveada, entrada, AC, legal. Você pode fazer o filtro, né? Pode fazer o filtro, vamos deixar em 100 mega, vai. A gente fala em norma em 130K a 150. Vamos deixar 150 aqui, 15 dBs. Vamos pedir para ele fazer uma nova pesquisa. Só que eu cometi um pequeno erro aqui, deixa eu editar. Eu não adequei ali os in e out. Tem que voltar aqui, peraí. O detalhe de toda vez que você faz uma pesquisa nova, ele vai querer carregar todos os itens novamente. Vamos colocar aqui 10. Tá? Porque se eu deixar aqui, ele vai entender que eu estou falando em ground. Então, os meus resultados eles não vão ser tão apurados.
eu tenho que deixar aqui em 10 ohms, tá? Isso que me faltou colocar. Não é, nesse caso, como eu já estou falando na parte do modo comum de fonte, eu não recomendo ser tão criterioso e ir para sinal. Para sinal tem os indutores próprios, né? Os indutores modo comum próprios. Inclusive tem outras opções, inclusive SMD, tá? Eu diria que se você usar um item desse para o sinal, você vai ter 2 pontos que você tem que avaliar. Primeiro, se a curva de modo diferencial ela é aceitável, que aí pode ser um problema. E segundo, se você não está colocando um canhão para um item menor. E por último, se você também não está colocando um item muito grande, né? Porque aqui você vai aguentar tensões de entrada, né? Aqui eu tenho cuidado com relação à isolação de entrada e tudo mais, tá bom? Ok. Eu vou pegar só para a gente comparar diferentes itens, diferentes materiais, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, como eu tenho 108, eu quero pegar, só vou selecionar por famílias. Ele falou, ele já me recomendou esses itens aqui, eu posso selecionar por família. Então, eu quero a de níquel zinco, quero também a família, vamos ver, a CMB, também eu quero essa daqui, e vou pedir, bom, só pedir para ele fazer um filtro. Então, ele já me limitou a minha pesquisa, né? Então, eu posso ir pelas famílias, se eu também conhecer. Poderia também fazer uma pesquisa pelo tamanho. Ah, eu não quero nada muito grande, eu quero só XS. Legal. Então, além da pesquisa que eu pedi aqui do lado esquerdo, eu também posso afinar a pesquisa aqui com mais detalhes. Tá bom? Bom, vocês entenderam a ideia de sistema. Primeiro eu trabalho no sistema, depois eu faço o filtro com mais detalhes no meu lado direito. Eu vou agora passar então para um outro tipo de item. Fazer uma pesquisa agora, por exemplo, em ferrite. Posso trabalhar com ferrite para cabo ou ferrite bead. Vamos pegar um ferrite bead aqui. O que eu fiz? Desculpa, acho que eu vim um pouco rápido aqui. Eu poderia ir já direto aqui em My Filter, tá? Só falar de ferrite. Ou poderia, assim como eu fui na primeira pesquisa, logo no início, eu falei, vim aqui em Power Inductor, depois eu vim aqui em Cold Choke, tá? Eu poderia ter ido nos outros modos comuns que são pensando em interfaces, aqui muitos deles em SMD, né? Tem até alguns que podem pegar 3 vias, 4 vias, tá? Interessante aqui, tá? Só vou clicar só para vocês verem que a cara é a mesma, o conceito é o mesmo, mas muda a aplicação. Então, primeiro, para qual aplicação? Né? Para sistemas. Depois, qual o tipo de frequência que eu vou querer atenuar, né? O tipo de, desculpa, o tipo de sistema que eu vou ter que atenuar. Então, só vou clicar aqui. Esse aqui é igualzinho ao outro que eu acabei de mostrar, só que ele é pensando em sistemas de sinais, tá? Então, são baixas tensões. Aqui eu não tenho nenhum deles em alta tensão, são tensões DC. Agora eu vou clicar aqui em Data Signal, Clock, tá? 50 ohms, e já fiz ali o filtro em cima deles, tá bom? Então, aqui eu já conseguiria fazer um trabalho diferente do outro, né? Aqui eu vou trabalhar em cima de sinal. Importante, aí para quem participar dos nossos seminários, fica a dica aí, dia 29 de agosto agora, sem ser nessa próxima semana, na outra semana, a gente vai fazer um seminário em Pinheiros, tá? Me manda um e-mail se ainda não está inscrito. Bastaria clicar aqui, ó, e você vai ver bifilar, seccional, trifilar. Qual que é a diferença? O bifilar ele corre os fios juntos, o seccional separado. Onde você pode fazer uma brincadeira aqui entre um e outro, vamos só aproveitar que a gente está indo bem aqui no nosso time. Vamos pegar os dois eles aqui e vamos fazer um seccional. Sacanagem. Não vai dar para fazer o filtro aqui, meu, sacanagem. Tá. Eu queria pegar os dois, fazer um comparativo.
Mas faça um comparativo, se vocês tiverem um tempo, dá uma olhada e vê como é que fica o seccional com o bifilar. Você vai notar que tem diferenças aqui, ó, no modo diferencial, tá? Se for exatamente a mesma indutância, a mesma série, você vai ver as diferenças aqui no modo diferencial, tá bom? Vamos continuar então. Voltando aqui no Red Expert, da minha parte, eu quero muito mostrar para vocês duas últimas opções e depois um geral só. O último, o penúltimo é esse aqui, ferrite para cabo. Poderia ser ferrite bid, a ideia é a mesma. Lembrando que o ferrite bid, ele vai entrar, ele vai adicionar para você uma busca de em modo apenas diferencial, tá? Por quê? Porque ele é uma via só. Então ele só vai atenuar em modo diferencial. Não vai atenuar em modo comum, tá bom? Se você tiver um ruído em modo comum conduzido ali, provavelmente você vai precisar de um indutor de modo comum, tá bom? Muito bom. Agora a gente tem aqui a nossa busca pelo ferrite. Então é comum em laboratório, o pessoal vai lá para o IBEC, para o INPRI, para o CertLab, enfim, tem bons laboratórios também lá em Porto Alegre, você vai no Eldorado, enfim, o pessoal vai fazer o teste e não sabe exatamente qual ferrite melhor utilizar, né? Ele já está passando o teste, tem um conduzido, tentou colocar modo comum ou não, mas aí ele vai precisar achar um ferrite, né? Essa aqui é a maneira ideal para você trabalhar. Então, é da mesma forma como eu trabalhei com modo comum, você tem que entender onde você vai ter que colocar o seu cabo, se você vai ter que colocar se o seu cabo ele está na entrada, no AC ou no DC, você considera aqui em Supply Voltage, VCC. Se ele for uma linha de mais alta comunicação, um USB, por exemplo, você tem que passar aqui para o 50 ohms, tá? Se for uma linha muito grande, aí você tem que colocar em 90. Aí é o caso mais chato para você fazer o filtro. Veja, eu coloquei 90, ele já não me trouxe muitos itens nessa frequência com essa atenuação. Talvez ele me traga alguma coisa, uma atenuação menor. Vamos dar uma olhada. É, foi bem complicado aqui, vamos ver. Não tem, não tem. Nessa frequência aqui, eu teria que talvez colocar uma frequência menor aqui, vamos colocar uns 50 mega. Estou fazendo nem sempre a gente vai conseguir ter o ferrite ideal para você ali, tá? Tô já jogando um caso bem aberto aqui para a gente colocar aqui então uns 500K. Não sei se vai ter, vamos ver. Pessoal, você vê que se for um link muito grande, a chance de você acoplar um ruído é muito grande e provavelmente você vai ter várias frequências. Então, torna muito mais difícil, tá? Torna muito mais difícil a gente ter um ferrite. Vamos voltar então aqui para 50. Não, opa, primeiro vamos falar em power. E vamos deixar aqui como estava antes, estava em torno de 250 mega. Legal. E aqui eu vou aumentar um pouco a régua, deixar 15 dBs, tá? E vou dar um display. Só tirar esse cara daqui. Muito bom. Espera aí. Tô vendo que tinha, acho que ele estava usando o parâmetro anterior, então. Vamos dar um display. Um reapply. Legal. Então ele já trouxe para mim, ó. Ele está colocando aqui, ó, 250 fechado em cima da frequência e ele me trouxe mais de um item, tá? Não necessariamente ele vai trazer a maior atenuação, tá? Mas você tem que ficar atento aí se você está tendo o melhor dB, né? Mas veja, ele tá já me dizendo aqui qual a maior impedância, tá? Que você vai ter ali nele. Então, eu sei que em 250, esse primeiro item que ele está me indicando, eu vou ter 333, tá? Como esse aqui é igual, eu não vou perder tempo em selecionar ele, tá? Tô vendo aqui, ele só muda o diâmetro do cabo, né? Como é um fade para cabo, entram outros parâmetros, como o diâmetro do cabo, tá? Vamos só descer aqui, ó. Vamos pegar um outro item com uma característica um pouco diferente. Ele parou, ótimo. Peguei um bem diferente aqui.
Tá? Ótimo, e demora mesmo às vezes. E pegar esse aqui também. Legal, muito bom. Agora eu venho aqui e posso ver as curvas. Posso comparar as curvas. Tá aí, ó. Então eu tenho duas curvas paralelas, três curvas paralelas, três itens diferentes, né? E atenuações diferentes, tá? Para o ferrite. Lógico, de novo, os ferrites nossos vão trabalhar nessas faixas de frequência, tá? Se você tiver com algum ruído muito a mais ali, para mais de giga ou para menos, consulte um especialista, literatura. A Vurt também tem uma literatura muito interessante, que é a trilogia dos magnéticos, disponível na DigiKey, tá bom? Você encontra lá facilmente, vai poder te auxiliar, tá bom? Um livro muito bacana, feito pelos nossos engenheiros. Um deles, inclusive, participou, fez um seminário aqui no Brasil há uns anos atrás. O senhor Alex Gerfeld, muito bom. Pessoal, então nessa parte, você está vendo, eu consigo comparar uma volta e duas voltas. O pessoal direto me pergunta, Fabio, e aí? E que negócio que o pessoal fala, se eu passar duas voltas é melhor, se eu passar uma volta é melhor? Depende, tá? Depende. Nesse gráfico aqui não fica tão claro a gente comparar, mas olha, veja bem, aqui a minha referência, o máximo é 1K e aqui é 10K, tá? Então, não essa curva, ela tá, o máximo que eu consigo com duas voltas, né? Ou seja, passando pelo ferrite e depois voltando, ele é maior já do que aqui no pico, né? Então, se eu for pegar aqui nesse ponto aqui, ó, em 58, eu estou maior. Mas olha, vamos deslocar ele aqui para 250. Vamos lá, 250, pum, ok. Em 250 eu estou com 465, tá? Já aqui, em 250, eu tenho por volta de 800. Opa, o que aconteceu? Então, com uma volta é melhor que em algumas frequências do que duas voltas? Sim, exatamente isso. Depende. Depende, pode ocorrer de duas voltas ser melhor, mas pode ocorrer de que bem na frequência que você precisa, como foi aqui, 250, ele não tem a melhor atenuação, tá bom? Então, vale a pena você sempre observar, utiliza o Red Expert, compara uma volta, duas voltas, para você ver se você está com a melhor atenuação ou não, tá bom? Isso é muito interessante. Lembrando, o topo aqui, ó, em 70 mega, com duas voltas, se eu for pegar aqui 70 mega, ó, vamos comparar. 70 mega, enquanto já estou em 1K, esse aqui eu estou no máximo em 330, esses três itens, tá? Aqui, em 70 mega, eu estou com 3 vezes mais. Porém, em 250 as coisas se invertem, tá? Então, o comportamento do ferrite depende do número de voltas que você der nesse caso, tá bom? Preste muita atenção nisso. Há outros materiais que eles não têm esse mesmo comportamento. No caso aqui, esse item, que é o mais recomendado para média, na média, ele vai tratar muito bem essas frequências, tá? Se você depois tiver mais alguma dúvida, se tem um caso, você gostaria de ter Fábio, qual o melhor ferrite, qual o material, qual o item, me avisa. A gente vai especificamente falar sobre isso. Eu gostaria muito de eventualmente fazer uma visita, se for o caso, tá bom? Muito bom. Deixa eu voltar então aqui no Red Expert. Como eu falei, essa ferramenta ela é bem completa. Você pode desde falar de LED, pegar pelos milicandelas, fazer o mesmo tipo de busca. Depois a gente pode falar também em Power Módulos. A Vurt tem alguns Power Módulos feitos junto com alguns parceiros. Vale muito a pena você dar uma olhada também, tá? Já tem um Step Down com diferentes entradas e saídas.
Depois a gente tem também o Iris Power Transfer, enfim, vamos falar isso também no nosso seminário, né, no nosso webinar, a gente vai falar só sobre ele. Se eu clicar nele aqui, por exemplo, só como curiosidade, você quer desenvolver uma plataforma, você quer ter a bobina de TX e RX. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, ele já selecionou pelo primeiro item, deixa eu tirar esse, não sei porque já me trouxe esse cara aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, para ele zerar o filtro aqui. Eu posso simplesmente falar, ó, eu quero trabalhar com essa bobina de wireless transfer, que vai trabalhar bem nessa frequência, que suporta essa corrente, né? Então eu peguei aqui um RX qualquer, tá? Eu posso simplesmente pegar ele aqui, deixa eu pegar ele certinho aqui, e posso arrastar ele para cá. Assim, ele não vai funcionar como transmitter, claro, é um RX. Deixa eu ver, vou pegar então um TX aqui. Espera aí, Mauser. Pegar um TX aqui. Espera aí que eu selecionei errado. Pegar esse TX aqui. E aí ele vai fazer um filtro para a gente do que pode trabalhar com esse TX, tá? Ah, Fábio, então essa bobina que trabalha bem nessas frequências versus essas indutâncias, que tem o fator Q selecionado aqui, né, nesse fator Q, que respeita essas temperaturas, eu posso utilizar com essas bobinas de RX. E essas bobinas de RX, que óbvio, aí vai influenciar diretamente na sua aplicação, eu posso fazer um filtro aqui. Então, eu quero uma, no mínimo, com 3 amperes. Ótimo, vi aqui tem até uma de 5 amperes, né? Então, ó, tem uma de 5 amperes. Então, eu poderia, sim, você já dá para você saber que você pode ter uma aplicação no RX com 5 amperes, né? Pô, legal, né? Fantástico. Ela está de acordo com o consórcio Rio, então esse consórcio, não, a VURT, mais a ST, a Texas, a ROM, uh, diversos fabricantes trabalham nessas frequências, né? A Infineon. Então você consegue já ter uma ideia de interoperabilidade, tá? São as turbinas já preparadas para isso, já está certificada para isso. E em qualquer momento você pode clicar aqui em PDF. Clica no PDF, você vai ver os detalhes dessa bobina, tá bom? E mais. Pessoal, eu vejo que agora a gente vai começar a falar um pouco mais do mesmo, já que a gente passou por um pouco de tudo, mas aqui eu posso fazer uma busca pelos capacitores, lembrando que a VURG tem agora os capacitores além dos eletrolíticos, também tem os de polímero de alumínio, que é muito interessante, uma opção aos tântalos. Depois a gente tem também aqui os capacitores em DC, que também é muito legal, tá? Os filtros de entrada, esse aqui é um campeão de venda, isso aqui é legal pra caramba. A gente tem preço, às vezes você tem já uma fonte, você quer se preparar para um teste, utilize esse indutor de modo comum aqui com capacitor junto, é um tudo em um, tá? Capacitor mais indutor modo comum. Ou, se você preferir, pode ser interessante também, temos os modos comuns, uma variedade bem grande. A gente pode customizar mais para a sua aplicação, tá? Vale a pena. Se você está com tempo no seu projeto, vem aqui para o indutor modo comum, tá? Depois os filtros também. Temos alguns itens já os supercaps, os ferrites que a gente falou, flyback, puxa vida, e aqui vale a pena também. A gente fala, aqui você clicando, vale a pena dar uma olhada. Dentro de flyback você vai encontrar também topologias diferentes, você vai conseguir já ter uma ideia dos transformadores padrões nossos. Pessoal, muito legal, muito legal. Vale a pena entrar só para dar uma olhada nele bem rápido aqui, ó. Aproveitar que o pessoal está animado. Sei que está na hora do almoço, estou segurando o pessoal aí, prometo acabar logo. Ó, Discontinuo modo,
tá? Quase ressonante. E aqui você consegue, inclusive, já fazer uma associação com, com Reference Designs, que é muito legal, tá? Você consegue fazer um link direto com Reference Design, tá? Ele está carregando lá. Então aqui eu conseguiria, por exemplo, aqui ele selecionou a Infineon, poderia muito bem aqui colocar ST, parceira bacana nossa aqui, está sempre apoiando nossos projetos. Só, ó, ST, Onsemi, TI, e aí você pode ir pelo seu Reference Design já também. Perceba? Fácil, hein? Ó, uma dica legal. Quer desenvolver uma fonte? Começa por aqui também. Dá uma olhada por aqui. Nada de naquelas softwares que vão te jogar para um transformador que não existe ainda e você vai perder um tempo enorme para você desenvolver esse transformador. E depois você ganha volume e tudo mais, você vai ter um certo dificuldade, tá? Usa aqui, pode ser bem interessante para sua busca aí. Depois a gente tem também aqui por último os transformadores, LEDs, como eu falei, os power módulos, tá? Pessoal, RJ45, da minha parte é isso. Eu tenho a agradecer muito a vocês. Obrigado por vocês terem participado de mais esse webinar. Eu vi que teve um público bem interessante. Obrigado. E dúvidas, por favor, nos envie. O meu e-mail vocês têm. Deixa eu só deixar aberto aqui. fabio.costa@weonline.com ou com a Paola, paola.gomes@weonline.com também, tá bom? Nos envie um e-mail, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Espero que tenha sido útil e amostras grátis, nos avisem, tá bom? Contamos com você, obrigado, gente. Um grande abraço a todos e bom almoço.